Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento da linha RM TOTOS, promovido pelo grupo André Guimarães a seus colaboradores e funcionários. No treinamento de hoje, nós vamos aprender como realizar uma baixa de materiais a partir de uma requisição de materiais já aprovada no sistema. Eu já acessei aqui o RM e estou nesse momento na tela de login, onde vocês vão inserir o seu usuário no campo do usuário, cada um de vocês será um usuário próprio, e vai criar uma senha também particular. O campo alias mostra para a gente os ambientes de navegação do sistema, sendo o ambiente Corpore RM, o ambiente de produção da vida real, o ambiente de homologação, o ambiente de testes e treinamentos, e o ambiente nova estrutura é um ambiente que ainda está em desenvolvimento. Por se tratar de treinamento, eu vou me logar numa homologação. Toda vez que o sistema abre para a gente, ele vai trazer lá, já como uma tela inicial, essa tela do TOTOS News, que é uma tela comercial, de informações comerciais da TOTOS. Sugiro que vocês, se quiserem conhecer o que é que eles estão ofertando, naveguem aqui nessas setas laterais e depois fechem aqui no xizinho da aba, deixando o sistema mais limpo e mais leve. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, ao acessar o RM, depois de fechar a tela do TOTOS News, é verificar em que coligado nós estamos conectados. Vejam que aqui em cima na barra superior, ele mostra para mim que nesse momento eu já estou conectado na empresa Brisa Marina, que é a coligada de código 89, e ele mostra também o ambiente que eu estou logado. Estou no ambiente de homologação. Mas se eu quiser mudar da Brisa Marina para uma outra coligada, por exemplo, para o Art Studio, eu vou clicar aqui nesse botão, no canto esquerdo da tela, que é o botão Contexto, e vou clicar aqui na opção Alterar Contexto do módulo. Aqui no campo Coligada, eu vou clicar nesse botãozinho aqui com 3 pontos, que a gente chama de Match Code. Então, eu cliquei no Match Code do campo Coligada e vou colocar o percentual. Sempre no RM, a gente utiliza o percentual para buscas na frente e atrás da palavra. E vou escrever aqui Art. Vou fechar com o percentual e clicar o Enter para ativar o filtro. Então ele foi aqui no campo do nome fantasia buscar esse trechinho aqui que eu escrevi, do Art. Ele achou na coligada 50 e achou também aqui na 98 no meio da palavra participações. O que eu quero é Art Studio, então eu vou selecionar a coligada 50, clicar no OK, ele preenche aqui, vou avançar e concluir. O SEMA vai mudar agora, ele estava na coligada 89, e percebam que aqui no topo ele já mostra que eu estou conectado no Art Studio, na empresa de código 50. Clicando aqui no contexto, ele também exibe para mim que eu estou na coligada 50. Bom, as baixas de materiais, como eu disse no início, elas nascem a partir de uma requisição de material. Essa requisição de material, ela nunca deve ter origem no almoxarifado, a não ser que seja uma requisição de material que o almoxarife vai fazer para utilizar no almoxarifado mesmo. Por exemplo, ele vai requisitar uma resma de papel para ele utilizar na impressora do almoxarifado. Então o almoxarife vai fazer a requisição de materiais para que seja dada baixa nessa resma de papel que ele está retirando do estoque para consumo próprio do almoxarifado. Fora isso, os itens que o próprio almoxarifado vão consumir, as requisições nunca devem nascer no almoxarifado. O almoxarifado recebe as requisições oriundas dos setores diversos da empresa. As requisições passam por um processo de aprovação e após aprovada é que o almoxarifado vai trabalhar essa requisição, verificando se ele tem aquele item no estoque. E aí, se ele tiver aquele item no estoque, ele vai dispensar e então direcionar a requisição para virar uma baixa. Vai executar a baixa daquele material para atualizar a posição física do almoxarifado com a posição dos relatórios de estoque no sistema. Se eu não tiver aquele material no meu almoxarifado, o almoxarife vai então direcionar a requisição para uma solicitação de compra. E aí também vai passar por uma aprovação, essa solicitação de compras, e aí a solicitação sendo aprovada, o processo corre para cotação e geração do pedido de compras. As requisições de materiais, elas ficam aqui no sistema na aba Estoque, e eu vou clicar aqui no botão Requisição de Materiais.
o sistema vai me pedir um tipo de movimento, que é uma codificação que vai me direcionar para uma atividade específica dentro desse botão que eu apertei. Esses botões aqui, apesar de estar com a nomenclatura meio que exclusiva, dizendo que é apenas requisição de materiais, apenas baixa de estoque, mas eles guardam dentro deles alguns deles guardam diversos movimentos aí dentro. Então, essa dinâmica do tipo de movimento é justamente para eu clicar no botão e lá dentro eu escolher qual é a atividade que eu quero executar aqui dentro. Então eu vou selecionar aqui no Matchcode do campo tipo de movimento o código 1.1.00, que a gente lê como 1100, que é a atividade de requisição de materiais. Selecionar, ela preenche aqui o campo e eu vou confirmar no OK. O sistema vai abrir agora a tela de filtros. Então eu vou escolher um desses filtros para executar, mas eu vou nesse momento executar o filtro todos para exibir aqui na tela todas as requisições que já foram geradas até o momento neste ambiente que a gente está, que é o de homologação. Pronto. Eu estou nesse momento com todas as requisições pendentes em exibição. Como que eu vejo isso? Aqui embaixo ele está mostrando para mim que tem um filtro ativo na coluna status, que está apenas filtrando as requisições pendentes. Mas eu posso desativar e mostrar todas as requisições. Os status que eu tenho disponíveis aqui são recebido, que significa que a requisição já foi trabalhada, já direcionei para baixa de estoque ou para virar uma solicitação de compras. Eu tenho as solicitações pendentes, que são aquelas que foram geradas pelos setores diversos e o almoxarifado ainda não trabalhou essa requisição. E tenho as parcialmente recebidas, que são aquelas que eu dei recebimento parcial, eu tratei parcialmente. Alguém solicitou uma determinada quantidade, mas eu tinha uma parte daquela quantidade, então eu fui, atendi aquela parte daquela quantidade e o restante eu direcionei para virar uma solicitação de compra, virar compra. Bom, no nosso exemplo, a gente vai agora filtrar pelo status aqui pendente. Nos interessa as requisições que estão pendentes de tratamento pelo almoxarifado. Vou selecionar a requisição, a qual eu vou direcionar para baixa, clicando aqui no flag, que é essa caixinha de seleção aqui na coluna da esquerda, na primeira coluna da esquerda. E vou clicar agora no botão anexos, itens de movimento, para a gente verificar qual é o item que consta dentro dessa requisição. Ele está mostrando para mim que dentro dessa requisição de número 930, eu tenho a solicitação de joelho de 45, de PVC soldável, 25 mm. É uma peça apenas que está sendo solicitado. Então, digamos que o almoxarifado tinha essa peça, tem essa peça lá no estoque e vai dispensar para o solicitante, para ele aplicar lá na obra, e a equipe do almoxarifado então tem que fazer a baixa desse material para atualizar a posição do estoque à posição física desse item lá no meu almoxarifado. Vou fechar aqui a tela de anexos e para fazer então esse direcionamento da requisição para um processo de baixa, eu vou selecionar a requisição que eu vou trabalhar, marcando no flag, e então vou clicar aqui nesse botãozinho receber, que lembra um calendáriozinho, o ícone. Isso pode ser feito aqui nesse botão, ou também clicando sim em processos, faturar, receber. Quando eu cliquei no botão faturar, receber, o sistema abriu essa caixinha me perguntando: bom, o que você quer fazer com essa requisição? Você quer direcionar ela para virar uma solicitação de compras? Aí, se fosse esse caso, a gente iria marcar aqui o movimento 1102, que já veio selecionado por sinal, e iria executar. Ele pergunta ainda: você quer então direcionar para uma solicitação de baixa de estoque, que é o nosso caso? A gente tinha esse item em estoque, eu dispensei esse material para ser consumido na obra e agora preciso baixar para atualizar as posições físicas do sistema. Então, essa última aqui, solicitação de baixa de estoque central, apenas o pessoal que trabalha no estoque central é que vai ter acesso a esse movimento. Então, nós vamos selecionar sempre para a atividade de baixa de estoque o movimento 1103 e vou executar. O sistema abre para mim essa tela no movimento 1103, eu apenas preciso clicar
na seção itens e confirmar aqui, ó, a quantidade que eu estou dispensando e o produto estão corretos? Estão. Estando corretos, eu vou marcar o flag da coluna faturar aqui dessa tela, confirmando que eu dispensei esse material e vou clicar no OK para salvar a minha alteração, a minha informação aqui da coluna e fechar a tela. Então ele gerou lá no movimento 1103 um registro de número 180. Nós temos que anotar esse registro que a gente vai precisar. A gente vai lá na tela de baixa de materiais e vai pesquisar através dessa numeração, na coluna número do movimento. Então eu vou fechar essa telinha aqui da mensagem. O sistema vai me direcionar automaticamente já para a tela do movimento 1103. Porém, eu vou fechar essa tela para mostrar para vocês onde localizar ela, caso vocês façam esse processo e não queiram automaticamente já fazer a baixa naquele momento. Fechar aqui a tela. E o sistema já me levou, como eu disse a vocês, para a tela do movimento 1103. Notem aqui, ó, na aba, que ele já está me direcionando para o movimento 1103. E aqui no número do movimento eu tenho o movimento 180, que foi aquele que eu acabei de gerar. Então eu vou, dentro dessa tela aqui, eu iria marcar o flag e fazer a mesma coisa, clicar no botão receber ou processo faturar receber. Mas, como eu disse a vocês, eu vou fechar essa tela para mostrar onde vocês vão encontrar o movimento 1103. Então vamos lá. O movimento 1103 ele fica aqui dentro do botão baixa de estoque. Ele abre essa caixinha para eu selecionar o movimento. Eu vou clicar aqui no Match Code e aí ele me dá essa relaçãozinha de movimentos aqui que constam dentro desse botão baixa de estoque. Bom, eu direcionei para o movimento 1103, então eu vou selecionar ele. E vou pedir para mostrar todos. Vou procurar aqui na coluna do número do movimento. Já vi que está logo no topo o meu movimento de número 180. Se eu quiser confirmar os itens, mesma coisa. Marco aqui o flag, anexos, itens de movimento. Então vai vir aqui o joelho, uma peça, tudo certinho. Então agora eu preciso executar essa baixa. Porque a atividade que eu fiz até agora foi apenas tratar a requisição. Eu peguei a requisição, dispensei o material lá para o meu requisitante, a pessoa já levou o joelho para a obra, já está lá aplicando lá no processo dele. E eu agora tenho que atualizar a posição do meu estoque no sistema. Então eu peguei a requisição e quando eu cliquei no botão faturar, ele me fez escolher uma opção ou mandar para virar uma compra, caso eu não tivesse um item no estoque, ou mandar para baixa dele do meu almoxarifado. Então, o que eu fiz ali foi apenas alocar aquela quantidade daquele material num movimento que ainda não baixou. Ele só está segurando aquela quantidade para eu tirar de dentro da requisição e caso eu não tivesse atendido tudo, o restante que ficasse lá dentro da requisição eu iria direcionar para virar uma compra. Então agora, na tela do movimento 1103, que foi aonde eu aloquei essa quantidade do joelho, eu preciso entrar aqui no movimento 1103 e executar então a baixa, que é o que nós vamos fazer agora. Então eu localizei meu movimento de número 180, já está aqui marcado o flag, e eu vou clicar novamente no botão receber. Ele vai abrir uma tela para eu executar, e agora executando eu vou efetivar a baixa desse material do meu sistema, atualizando assim a posição dele nos meus relatórios. Pronto, o sistema deu a tela de confirmação, que foi concluído com sucesso. Eu vou fechar. E o sistema então agora, eu vou anular aqui, ó, vou fechar esse status pendente, porque ele está aqui com outro status agora, ele está com o status normal. Quando na tela do movimento 1106, notem que o movimento está aqui, ó, na aba da tela. Quando eu estou na tela do movimento 1106 e o status está como normal, significa que a baixa aconteceu com sucesso. Se eu tivesse aqui com o status pendente ou qualquer outro status, significa que não foi efetivado com sucesso. Geralmente, quando o item vem para aqui para o movimento 1106, ele só vem com o status normal.
lá no movimento 1103, quando eu tento baixar, se por exemplo eu não tiver mais saldo daquele item no meu estoque, ele não vai permitir a baixa, claro. Se eu tiver uma quantidade menor do que a quantidade que eu preciso baixar, ele também não vai permitir. Então, o sistema vai fazer uma série de verificações antes de aceitar salvar a minha solicitação de baixa no movimento 1103. Se o sistema aceitar processar lá no movimento 1103, significa que eu tenho quantidade suficiente para executar aquela baixa. Então, eu simplesmente preciso marcar o meu movimento lá na tela do movimento 1103 e clicar no botão faturar, direcionando ele aqui para o 1106. No 1106, eu executo e finalizo o processo da baixa. Quando ele aparece aqui para mim com o status normal, ele está me dizendo que finalizou o processo da baixa com todo sucesso. Bom, sobre baixa de material, é isso que eu tenho para apresentar. Espero que todos tenham aproveitado e até um próximo treinamento da linha RM TOTOS.